Olá pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Enfim, passamos a primeira avaliação, né? Essa avaliação, gente, foi feita de uma forma totalmente inesperada, né? Tanto para vocês quanto para nós, professores, pessoal da coordenação. Assim, ninguém estava preparado ainda, tecnologicamente e fisicamente, psicologicamente, para esse evento, né, que está ocorrendo no mundo, né? Não sei nem se pode falar evento, né? Fica até muito esquisito, mas para essa situação. E assim, passar por essa prova fez a gente entender que nós somos muito bons, né? Foram muitas notas boas, assim, tem um outro caso excepcional, né? Que às vezes a gente tem dificuldade, mas com o longo do tempo, né? Acredito que esse primeiro semestre a gente vai ter que levar ele todo assim, a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo, a gente vai se reinventando. E é isso que é o mais importante, né? Não parar de maneira alguma com as nossas atividades, né? Porque isso prejudica muito vocês. Então hoje eu trouxe a resolução comentada da prova para que a gente debata um pouquinho em cima dela, né? Eu vou fazer aqui meus comentários e vocês, se quiserem, podem comentar depois aí. Acho que vai ficar aberto os comentários para vocês deixarem alguma observação, alguma dica aí do como eu devo fazer isso aqui de uma maneira melhor, porque eu, assim como vocês, também estou aprendendo, né? Então, gente, ó, vamos responder a prova para que vocês, assim, eu acredito que seja muito importante isso, principalmente agora que vocês estão no terceiro ano do ensino médio. E daqui a pouco vocês vão fazer muitas provas, né, com o Enem, concurso, né, futuramente, para ter um bom emprego. Então é muito interessante que a gente saiba como responder essas questões e entenda um pouquinho como é que funciona a cabeça do avaliador, que no caso aqui fomos nós, professores. Então, para vocês entrarem um pouquinho na cabeça do professor, teoricamente, vai levar vocês a resposta de maneira mais fácil. Lógico, né, que isso tudo atrelado com conhecimento. Vocês têm que ter uma base para poder fazer isso, né? Obviamente. Então, gente, primeira questão. Essa questão, que trata sobre o quadro Guernica, a gente abordou muito ela em sala de aula. Eu passei a atividade que continha essa questão. Então, assim, quem errou essa questão realmente errou uma questão que estava ali só para dar o ponto para vocês. Eu vou até ler o enunciado aqui, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. As coisas têm peso, massa, tamanho, forma, cor, posição, textura e duração. Na frase dita por Arnaldo Antunes e Gilberto Gil, eles expressam que as coisas podem ter diversos significados em função de sua forma e características. Desse mesmo modo, ocorre com a arte, que pode passar por diversas interpretações diferentes, apenas mudando a perspectiva de quem está vendo. Assinale a alternativa que melhor... Aliás, assinale a alternativa... faltou o que aqui? Que melhor interpreta a obra Guernica, de Pablo Picasso, que é uma das mais famosas pinturas do artista espanhol e uma das mais conhecidas do cubismo, né? Que é esse movimento aqui. Gente, essa prova está um pouquinho diferente da de vocês, porque ela tem alternativas, né? Tem letra A, B e C. Tem alternativa, a de vocês também tinha, obviamente, né? Mas aqui tem letra A, B e C. Porque essa é a versão impressa, porque eu não tenho como usar aqui a versão quiz para responder para vocês, porque o quiz está fechado, né? E se eu abrir, vai abrir para todo mundo novamente. E aqui a mesma prova, né? A única coisa que muda é a ordem realmente das questões, mas as respostas são as mesmas, o conteúdo é totalmente o mesmo, não tem nada diferente. Pode mudar uma imagem ou outra que lá não teve como colocar e eu alterei, mas a prova é perfeitamente igual, são as mesmas respostas. Só que lá ficava alterando, né? Então a letra A que vocês estão vendo aqui não é a mesma letra A que vocês viram lá, né? Às vezes ela estava lá na C, na D, então não estranhe, né? Mas é assim mesmo. Então vamos aqui, ó, vamos para o comando da questão, né? Que eu nem cheguei a ler direito o comando da questão. Assinale qual alternativa que melhor interpreta a obra Guernica. Então nós vamos para uma questão de interpretação, de Pablo Picasso, né? Então aqui, vamos para as alternativas, né? Letra A. A obra retrata muito do sofrimento psicológico, deixa eu até marcar aqui, muito do sofrimento psicológico do autor, e foi feito em um dos seus muitos momentos de desespero. Trata o autor, essa alternativa, como uma pessoa, digamos que com esquizofrenia, né? Que tem aquele pessoal que entra em desespero, faz aquele desenho. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas depois vocês pesquisam. Não faz sentido, né? Nessa questão não tem nada a ver com o contexto em que aquela obra foi feita, né? Deixa eu até tirar aqui as imagens. Letra B. A obra tentou reproduzir o sofrimento de uma família
ao perder um ente querido. Não, né? Tem na imagem, né, pessoas que perderam entes queridos, né? A gente pode ver nesse canto inferior aqui, esquerdo, ó, uma mulher chorando aqui com o bebê no colo, ó. Então ela perdeu o filho dela aqui, mas não é realmente o que a obra tenta nos passar, não é a interpretação que devemos fazer. Letra C. O momento retratado pela obra é o apartheid, né? Onde muitas pessoas morreram pela luta por essa causa. O apartheid, né, que ocorreu lá na África, né, foi a separação, né, do povo negro e do povo branco, e ocorreu muita segregação, muita guerra, muito sangue, mas não tem nada a ver com esse momento, né? Mas é um momento bem sofrido também da nossa história, né? E dizem alguns historiadores que esse período ainda se prolonga até hoje, né? Só que de maneira camuflada, vamos dizer assim, nessa segregação entre raças. Letra D. O momento em que a obra foi criada foi em meio à crise de 1929, né? Que é a crise da produção agrícola, né? Que afetou todo o mundo, né? Onde até muitas pessoas morreram de fome, né? Porque não tinha mais emprego para ninguém. Mas não retrata isso. Letra E. Essa obra revela os efeitos da guerra em uma população, bem como tenta repassar o desespero que é presenciar um cenário desse. Perfeito, né, gente? Essa realmente é a definição mais correta do que é essa obra. Se vocês pesquisarem até no Google mesmo, acho que deve até aparecer uma resposta nesse sentido. E assim, infelizmente, né, nós estamos passando por um período que poderia até virar um quadro desse, né, do tamanho de desespero, de tantas perdas que a gente já teve para o coronavírus, né, para a Covid-19. Segunda questão, é uma questão do IFPE, de Pernambuco, né, o Instituto Federal do Pernambuco. Questão bem atual, né, de 2019. A textura... sim, essa questão, a gente viu muito ela no quiz, eu acho que naquela primeira atividade que vocês fizeram, tinha essa questão. Então, simplesmente, eu repeti a mesma questão. Não mudei a ordem da questão, eu não mudei nada. Simplesmente mantive a questão na sua alternativa que já era dela mesma, original. Então, não tem nem muito o que debater sobre essa questão, né? A questão correta aqui na letra E, né? Mas para vocês não era a letra E porque ficava alterando. Vamos procurar outras questões aqui para a gente se aprofundar mais um pouco, porque essa vocês já viram bastante sobre ela. Questão de número 3, que é a questão da Copese, 2015. A linguagem audiovisual, como a própria palavra expressa, é feita com a junção de elementos de diversas naturezas, né? Então, assim, gente, essa questão, eu vou pular esse textinho para a gente não ficar demorando muito, mas no comando da questão diz o seguinte: assinale a opção que não, cuidado com esse não, corresponde a uma linguagem específica das artes audiovisuais, que a gente pode até separar aqui no meio, de áudio e visual. Deixa eu até tirar aqui, porque ficou bem bagunçado. Então aqui, ó, o que é que não corresponde à linguagem específica das artes audiovisuais? Cinema e televisão, podemos considerar que é uma arte áudio e visual? Sim, eu acho que de todas aqui é mais audiovisual, porque trata muito desse intuitivo, né? Quando você vai no cinema, você quer ver o que está acontecendo na tela e quer muito bem também ouvir o que está ocorrendo ali, né? Porque senão você escutar um cinema no mudo, você não tem aquela mesma intensidade com as cenas, né? Letra B. Cinema e fotografia. A fotografia não é audiovisual, né? Mas o cinema sim. Então, não faz sentido eu marcar uma alternativa que uma está certa e a outra está errada, né? Muitas pessoas, na pressa da prova, veem aqui cinema, por exemplo, se fosse a correta, né? Vem em cinema e veem que essa aqui está errada e mesmo assim marcam porque estão focados apenas no que está errado. Mas atrelem-se ao contexto geral da alternativa, ao contexto geral da questão. Então aqui, ó, fotografia e multimídias. Nessas fotografia não corresponde, né? Mas as multimídias não me diz o que é as multimídias. Então pode ser qualquer coisa, pode ser um rádio, pode ser uma televisão. Então não posso dizer com certeza que não é, né? Letra D, pintura e fotografia. Todas duas são apenas visuais. Todas duas são apenas visuais. Vou fazer até um olho aqui, ó. Todas duas são apenas visuais. Então, essa questão estava praticamente dada, era só dar uma lida
Na última alternativa aqui, fala de rádio e cinema. As duas são áudio e o cinema ainda é visual ainda. Então vocês teriam que procurar que não correspondia a nenhuma dessas linguagens específicas. Tranquilo, né? Então aqui para mim, gabarito letra D. Pintura e fotografia. Quarta questão. Fiz carvão do batom que roubei de você, e com ele marquei 2 pontos de fuga, e rabisquei meu horizonte. Legião Urbana. Para construir uma imagem na cabeça do leitor / telespectador, não se precisa de muito, né? Só de falar aqui, ó, que ele fez o carvão de batom, já vem a imagem na nossa cabeça, um cara com a boca preta, né? Passando carvão lá na boca. Para construir a imagem na cabeça do leitor e telespectador, não se precisa de muito, mas isso deve ser feito seguindo um padrão antes definido. Muitos artistas concordam que para a construção dessa composição visual de uma obra, precisa-se de 3 elementos básicos, que, assim, essa questão era simplesmente para dar mais um ponto para vocês, porque era decoreba, estava lá no livro, acho que está até em negrito, eu não lembro a página, acho que na página 200 e alguma coisinha, mas estava até em negrito, que é o ponto, a linha, deixa eu botar para marcar aqui, o ponto, a linha e o plano. Então, assim, era uma questão puramente decorativa, que você absorveu 3 palavrinhas lá no livro, deu uma lidazinha tranquila, chegava a essa conclusão rapidamente. Deixa eu tirar aqui essa canetinha. Então, seguiremos agora para a quinta questão. Na obra Disco de Rolamento Espiral, criada por Marcel Duchamp, percebemos que vários elementos simples interagem para construir uma gramática visual. Nesse sentido, a linha, como elemento básico nessa obra, tem a principal função, para a gente completar, né? Vamos aqui. Letra A. A linha nessa obra é vista como elemento poético que toma forma. Das linhas podem nascer formas e dessas formas novas emoções. Ou seja, essa linha que está lá não significa simplesmente que ela está fazendo redondo, né? Mas ela tem uma reflexão poética de como a mudança dela pode trazer novas emoções. Assim, esse é um contexto bem subjetivo, né? Bem assim abstrato, mas é o que o autor fala, né? Tá lá no livrinho de vocês. Uma lidazinha resolveria essa questão tranquilo. Vamos ler aqui as próximas, então. Letra B. A linha faz apenas sua função padrão, como em toda obra. Quer dizer que todas as obras, as linhas fazem simplesmente a mesma função. Então, digamos, se eu colocasse aqui o quadro, deixa eu até apagar aqui. Se eu colocasse o quadro da Mona Lisa aqui, né, que tem a silhueta dela aqui, né? E um quadro de Marcel Duchamp, que tem só uns círculos em alguns lugares, a linha tem a mesma função? Não faz sentido, né? Porque aqui na Mona Lisa, as linhas vêm para dar o esboço do rosto, a tonalidade do contexto, do contraste assim com a paisagem que fica o fundo da imagem. E aqui não, né? Já vem mais para construir esses círculos, né? Letra D, né? As linhas passam somente a intenção que o autor tinha, não refletindo de maneira alguma o que o público sente. Algumas pessoas se confundiram e marcaram essa, né? Mas mesmo se você não soubesse o que queria dizer nesse primeiro trecho, você jamais poderia marcar como certo uma questão que tem isso no final. De maneira alguma no que o público vê ou sente. Por quê? Porque toda obra que se relaciona com arte está, sim, interessada com o que o público pensa. Porque imagine o seguinte, se eu tenho uma obra que está aqui na minha casa, no meu quarto, debaixo do meu guarda-roupa, ninguém vai ver essa obra. Ou então eu tenho uma obra que está aqui na frente do meu muro, que todo mundo que passa na rua vê. Isso significa o quê? Que apesar de ser a mesma obra, elas vão ter funções totalmente diferentes. Porque em uma, ninguém vai nem conhecer ela, ninguém vai saber que existe, ninguém vai ver que tem. E outra, apesar de muitas pessoas não verem, mas tem alguém vendo, né? Letra E. As linhas na obra precisam ser alteradas
as linhas poderiam ser alteradas em qualquer espessura e mesmo assim manteriam a obra como ela era antes, né? Imagine o seguinte, se esse círculo está aqui com essas espessuras de linha, se eu colocasse uma linha, digamos que dessa espessura em um desses círculos, ela mudaria sim a obra. Apesar de continuar sendo um círculo, ela teria um formato e um desenho totalmente diferente, não é? Vamos para a próxima. Questão de número 6, né? Nas artes visuais, se o suporte possui boa importância, imagine então a sua ruptura. Cada artista contemporâneo busca se incorporar em suas obras meios singulares de se estabelecer um novo suporte adequado, o suficiente à sua maneira. Será que combinando materiais e elementos visuais, os artistas conseguirão impulsionar completamente a linguagem expressiva ao nosso favor, dando valorização a esse suporte? E só eles poderão fazer isso? Nós também podemos renovar o suporte visual. Somos a matéria-prima que se renova e renovam outros materiais na arte. Logo, bom, gente, essa questão tem um texto bem complexo, né? Mas ela é muito simples, está falando nada mais, nada menos que sobre a renovação dos tempos e da arte acompanhar essa renovação, né? Como eu já até falei em sala de aula para vocês, a arte que nós vemos hoje, ela não pode ser vista daqui a 100 anos ou 200 anos com o mesmo olhar, porque nós vivemos em épocas totalmente diferentes. É a mesma forma que nós também não podemos olhar para o passado, as obras, com o mesmo olhar que a gente tem hoje, né? Isso se chama de quê? De anacronismo, de atribuir a determinada época que você está, elementos que não pertencem a ela, né? Então, é muito simples essa questão, entretanto, com um enunciado bem enrolado, né? Deu até trabalho aqui para ler, porque quando está gravando assim, fica bem pequenininho, aí fica ruim de visualizar. Mas vamos aqui, né? Vamos falar sobre renovação de arte, né? Tranquilo. Letra A. Até eu colocar minha canetinha aqui. Concluímos que o suporte é a essência da materialidade nas artes visuais, uma vez que a sociedade reconheceu o seu valor. Podemos dizer que o suporte que ele está falando, desse suporte, quer dizer da base que a arte já mantém, né? Podemos dizer que ela é a essência na materialidade, né? Que tudo que podemos considerar nessa arte tem que ser palpável, tem que ser alguma coisa, por exemplo, minha garrafinha de água aqui, ó, tem que ser uma coisa palpável, uma coisa que a gente toca? Não, né? Não podemos considerar dessa maneira porque existem outras diversas essências que podem complementar isso, né? Então, letra A, não, né? Letra B. A ruptura artística visual está sendo feita devido ao prejuízo em investimentos de obras de arte, transmitindo a ideia de que agora o público é o artista. Assim, e essa questão, essa letra B, fala sobre a generalização da arte, né? Dizendo o seguinte, a arte agora está perdendo valor porque todo mundo pode produzir. Mas não faz sentido dizer isso porque todo mundo pode produzir. Isso é verdade. Todo mundo pode produzir. Ok. Mas nem todo mundo produz com qualidade. E isso não está ok. Então, letra B, errado. Letra C. Devemos lembrar que a renovação do suporte nas artes visuais deve ser feita por todos. Até aqui, ok. Porque a arte em si está procurando se aperfeiçoar ao contexto da vida. Ou seja, ele está dizendo que a arte se reinventa ao longo dos tempos. Está dizendo que a arte que nós vemos hoje não é a arte que nós vamos ver amanhã. E essa definição está perfeita, simplesmente perfeita. Questão C, corretíssima. Vamos dar uma olhadinha nas outras só para a gente ver o que é que estava errado. Letra D. Nós podemos centralizar o suporte como parte integradora e mais especial de uma obra de arte, pois é a partir dele que sua renovação... Assim, gente, é muito errado falar isso, porque sabe quem é... Deixa eu até tirar aqui. Sabe quem é a parte mais especial da obra? O público. Acertou quem disse o público. Porque não existe obra se não existe público. Existe a obra, né? Mas não pode se considerar uma obra porque não tem quem veja.
É um exemplo assim de você ter uma coisa guardada. Ninguém está vendo, então ninguém pode considerar uma arte se ninguém vê, se ninguém conhece. Letra E. Sabemos que somente e apenas o suporte visual, somente e apenas, cuidado com essas palavras somente, apenas, não, nunca, geralmente, somente, porque são palavras que dão a ideia de exclusão de todo o resto. Porque se ele viesse e falasse só isso, sabemos que o suporte visual complementa, estava certo, mas como ele colocou que somente e apenas o suporte visual, descaracterizou a questão. Vamos aqui para a letra... ou para a letra 7. Para a questão de número 7. Já estou desorientado aqui. Tem aqui, né, a imagem daquele máximo silêncio em Paris, é a mesma que tem no livro de vocês, tá? É porque vocês têm uma imagem mais fechada lá e eu resolvi botar uma mais aberta, para dar uma ideia da dimensão que teve essa obra, né? Aí tá aqui, ó. A obra Máximo Silêncio em Paris, de Giancarlo Neri, usou cerca de 9.000 globos luminosos, que ocuparam um grande espaço na cidade. Essa obra não seria possível sem o quê? Sem a liberdade de expressão. Dito isso, conclui-se que vamos chegar à conclusão da importância da liberdade de expressão, né? Então aqui, ó, letra A. A liberdade de expressão, apesar de ser importante, não faz diferença nenhuma na obra em si. Faz sim, muita diferença. Sabe por quê? Vamos pegar aqui um exemplo da prática. Nós temos no Maria Antonieta 400 alunos, né? Até fazer aqui para vocês verem. 400 alunos. Digamos que eu vou expor minha arte, né? Mas aí a diretora me diz, ó, você só pode expor essa arte para 100 alunos. Minha liberdade foi cerceada a apenas 100. Então, ou seja, dos 400 alunos que eu poderia atingir, por falta da liberdade de expressão, eu só pude atingir 100. Então, fez sim muita diferença na obra, porque me limitou muito, limitou o acesso das pessoas à minha obra, né? Então, letra A totalmente incorreta. Letra B. Essa liberdade de expressão diz respeito somente ao que a obra representa. Aí quer dizer que não diz nada a respeito do público? Diz sim, diz muito a respeito do público. Letra C. A liberdade tem influência tanto na obra, opa, que tá ok, hein? Tanto na obra como em quem vê-la, pois ela pode mudar o aspecto geral da obra. É o exemplo da escola. Mudou o aspecto geral da minha obra porque eu perdi 300 espectadores. Então, letra C, deixa eu ligar aqui a canetinha. Letra C de casa, perfeita. Vamos ver a letra D? A liberdade de expressão se tornou um tema relevante apenas na última década. Não faz sentido, né? Já que as pessoas clamam tanto por liberdade de expressão, né? Que a gente já ouviu tanto falar em ditadura, que a primeira coisa que eles faziam era censurar. Não faz sentido dizer que é só da última década, de 2010 para cá. Letra E. Essa liberdade diz mais a respeito do público do que do autor. Não, é uma relação de igualdade. Os dois são iguais. A é igual a A. Um exemplo aqui mais matemático. Próxima questão, gente. 8ª questão. Fala da mesma obra, né, da obra Máximo Silêncio em Paris, nos traz o questionamento de como a arte pode influenciar de alguma maneira as pessoas. A arte deve provocar emoções, mexer com o nosso lado emocional, para que seja mais impactante possível. Desse modo, gente, assim, essa questão aqui, quem errou, me deixou chateado com você, porque a gente falou tanto sobre a arte funcionar como elemento, como uma ferramenta social, de mudar o pensamento das pessoas. Vou até falar mais perto do microfone aqui, que tá chovendo, né? De mudar o pensamento das pessoas sobre determinado tema. Mas quem errou essa questão aqui realmente é porque não prestou atenção de jeito nenhum nas aulas. E até quem não prestou atenção, se tivesse dado uma lidazinha mais tranquila, com certeza acertaria essa questão. Letra A. A arte não precisa provocar sensações para que seja relevante para as pessoas. Mas se ela não provocar sensações, ela está perdendo o sentido, né, da arte, que é realmente esse passar emoções para as pessoas. Então, letra A, incorreta. A arte deve se preocupar apenas com a sua estética. Ela deve querer ser apenas bonita.
levando em conta que as pessoas só irão procurar pela beleza, né? Apesar de ser verdade em algumas das vezes, né, as pessoas procuram... Tô segurando aqui porque tá chovendo, gente. Mas não é o que diz... não é correto dizer isso, né? Letra C. A arte deve sempre... levar em consideração as sensações que serão transmitidas por ela. Perfeito, isso é o que o artista deve fazer. Levar em consideração o que as pessoas vão sentir ao ver aquela obra, né? Letra D. A arte deve estar mais interessada em aspectos econômicos do que na sua relevância. E a arte, sim, apesar de muitas vezes ser voltada para o dinheiro, né? A arte em si, verdadeira, não se preocupa com isso, porque ela quer impactar, né? Letra E. Não importa o que a arte queira transmitir, desde que esteja de acordo com a visão do autor. Não, muitas vezes o autor tem uma visão sobre determinado tema. Por exemplo, quando Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, ele não imaginava que ela serviria de um símbolo, de muitas coisas, né? Mas ele fez aquilo com o intuito simplesmente de reproduzir a imagem daquela pessoa. Nona questão. Então a E também está incorreta. Nona questão. Vivemos hoje no Brasil um dos períodos mais conturbados da história moderna. Olha, eu que fiz a questão e estou errando aqui. Vou até repetir. Vivemos hoje no Brasil o período mais conturbado da nossa história moderna, né? Da nossa história contemporânea. A luta contra o inimigo invisível, que tem tirado a vida de milhares de brasileiros e de pessoas no mundo todo, né? Em meio a essa crise humana, também enfrentamos uma crise política, que, assim, acho que deixa todo mundo que tem um bom coração perplexo, né? Como é que as pessoas conseguem discutir tanto política em um momento que, hoje, né? Atualmente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia... Hoje é dia quanto, minha gente? Se eu não me engano, dia 28... já morreram 25 mil brasileiros. E a gente está há 12 dias sem sequer ter um ministro da saúde. Triste, né? Então eu coloquei essa questão para a gente refletir sobre isso, né? Então vamos aqui, esqueci até onde é que eu parei. Em meio a essa crise humana, também enfrentamos uma crise política, onde o atual governo vem sofrendo severas críticas do meio político e também da população. Em meio a isso tudo, surgiram diversas charges sobre o atual presidente, como um exemplo abaixo. Na prova de vocês só consegui colocar uma porque não dava, mas aqui na prova presencial, eu coloquei... Prova presencial não, na prova escrita, eu coloquei duas, né? Tá aqui uma charge, aqui uma pessoa simbolizando aqui o panelaço, né? Uma panela voando aqui na cabeça do presidente. E a outra simbolizando aqui a ironia de uma fala que ele deu, né, sobre as mortes de umas pessoas, né? Em meio a tudo isso, é necessário que façamos a seguinte reflexão. Até onde vai nossa liberdade de expressão? Quando é que a arte deixa de ser arte e se torna um crime? Dito isso, é bom relembrarmos um pouco de como foi a censura no período da ditadura militar. Durante a ditadura militar no Brasil, a partir do golpe de 1964, muitos artistas foram perseguidos, né? Toda a população artística deveria, antes de ser avaliada pela... Aliás, acho que não sei se tem um erro aqui, ou foi eu que li errado, mas todas as músicas e toda a produção artística que era feita naquela época, antes de ser lançada, deveria passar por uma mesa oficial lá do governo que iria olhar e dizer, olha, tire isso, tire isso, tire isso. E se você dissesse que não ia tirar isso, nem isso, nem isso, você, então não vai tirar não, então me dê aqui suas mãozinhas e você está preso. Porque na ditadura era assim, não existia lei. Vamos aqui, manifestações contrárias ao governo militar só passavam pela censura se conseguisse enganar os censuradores, ou seja, encontrasse outros caminhos de divulgação. Ou seja, para você... Só um segundo. Hidratem-se, é bom para a imunidade. Para você conseguir lançar uma crítica ao governo, né? Hoje a gente pode falar, se eu quiser fazer um vídeo aqui falando mal do governo atual, eu posso, você pode, porque nós temos liberdade de expressão. Mas naquele período, para você conseguir fazer isso, você tinha que burlar todo um sistema, ou seja, deixando mensagens subliminares na música, né? Às vezes uma frasezinha lá no começo, uma frasezinha lá no final, e era isso, né? Escapar realmente da censura. Como o vídeo também já está um pouquinho longo,
Eu vou direto aqui na resposta para a gente não demorar tanto. Então tá aqui, ó, a resposta para mim, eu coloquei lá na letra E, né? Mas em vocês era aquela alternativa que falava o seguinte: a tentativa do artista em burlar a ditadura, se observarmos bem, as duas obras fazem parte de um trabalho. Ou seja, falava no que os artistas faziam, né, para burlar essa ditadura, né? Era uma questão bem tranquila, não tinha nem muito o que falar sobre isso, né? E tem aqui uma citaçãozinha sobre isso, mas era uma questão bem tranquilona. E essa última questão de número 10 aqui foi uma questão do Enem, né? Que eu resolvi trazer uma questãozinha do Enem para que vocês dessem uma treinada. E falava simplesmente do corpo, né? E da provocação da moda. Tá lá na letra E. Vou até encerrar aqui porque o vídeo já ficou muito longo. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Desculpem aí os erros de gravação, de edição. Porque edição nem vai ter. Mas desculpem os erros de gravação. E assim, aos poucos eu vou tentando melhorar, tá? Então, fiquem com Deus aí e fiquem em casa.